Sabedoria para viver, em busca de esperança e simplicidade, no livro de Provérbios, capítulo 24. A construção de um lar. Todas as pessoas que têm uma família, muitas pessoas têm uma casa, mas nem todos têm um lar. Um lar requer atitudes, princípios tão importantes na construção dele. O versículo 4 e 5 do capítulo 24 nos mostra 3 princípios. Pelo conhecimento, seus cômoros se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Com sabedoria se constrói uma casa, e com entendimento se enche a casa de todas sortes de bens. Sabedoria, entendimento e conhecimento. É interessante perceber que a Bíblia nos mostra a capacidade de preparar-nos para construir um lar. Por isso que o versículo 6 diz: portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. É interessante você perceber que nós nos preparamos para tantas coisas na nossa vida. Nos preparamos para uma faculdade ou uma profissão, nos preparamos para conquistas esportivas, para habilidades musicais, nos preparamos para uma nova língua, para o mercado de trabalho. Mas é impressionante perceber o quanto nós não nos preparamos para construir uma família, para construir um casamento. Nós não nos preparamos para ser pai. E a Bíblia vai dizer que precisamos de sabedoria, entendimento e conhecimento, informações, práticas, curiosidades. Construir um lar requer as mesmas habilidades daquilo que nós muitas vezes desejamos ser bem-sucedidos. É um grande erro acreditar que naturalmente e com boas intenções você construirá uma grande família. Não é verdade. O versículo 27 diz: antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. É necessário se planejar para construir uma família ou um lar. Além do mais, você deverá evitar brigas e contendas. O versículo 8 diz: quem planeja o mal se torna conhecido como criador de problemas, criador de confusões. É interessante que o provérbio está dizendo que existem pessoas que planejam o mal e também existem pessoas que planejam para fazer bem. É interessante perceber o quanto eu e você devemos ter atitudes sábias para fugir de contendas e para construir ambientes saudáveis e de paz. Por isso, treine sua mente para enfrentar problemas. O versículo 10 diz: se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. O que ele está dizendo é que as dificuldades fazem parte da vida. Saber como enfrentá-las requer uma intencionalidade e um treinamento. Uma mentalidade moldada, treinada para resolver conflitos é uma mentalidade muito necessária no ambiente de trabalho, mas também na família. Espere por dificuldades, mas prepare-se para enfrentá-las. É isto que o provérbio está dizendo. Caso contrário, eu tenho uma força pequena. Se diante de uma dificuldade, de uma crise, eu desisto, então a minha força interna ela é pequena. Não apenas no casamento, na família, mas em muitas áreas. Muitos de nós precisaremos fortalecer a nossa força no Senhor. Não tenha medo em admitir erros e tenha coragem para mudar. O versículo 12 diz: não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente. Ele retribuirá a cada um conforme as suas ações. Portanto, admita seus erros e confesse os seus pecados. O versículo 16 diz: ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar, mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Em outras palavras, podemos tropeçar,
mas nós devemos admitir erros e mudar o nosso comportamento. Esta é a grande diferença. Numa casa existem erros, existem conflitos, mas deve haver uma flexibilidade ou um coração desejoso por aprender. Não tema reconhecer as suas faltas com os seus filhos, pois os seus filhos também precisarão aprender o que fazer quando acontecem erros. Também ensinamos, pelo exemplo, aos nossos filhos sobre o pedir perdão quando estamos errados, admitir as nossas faltas. Isso não tira a nossa autoridade, pelo contrário, confirma a autoridade que nós temos em Deus. Trabalhe pelo seu sustento, trabalhe pelo sustento da sua família. Provérbios, no versículo 30 e 34 do capítulo 24 diz: passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição: um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão armado. É interessante que uma casa mal cuidada revela muitas vezes não a dificuldade ou a pobreza, mas a preguiça. A preguiça leva à pobreza. Por isso é interessante você perceber que cuidar de um lar exige trabalho árduo. Educar um filho é trabalhoso, é contínuo, é o tempo todo. Por isso que a Bíblia vai dizer: construir um lar exige preparo, mas também muito trabalho. Que o Senhor permita que os nossos lares sejam construídos sobre a rocha que é Jesus. Podemos orar? Amado Senhor e Deus, obrigado, Pai, pela nossa família, pela nossa casa. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos em ler a Tua palavra, que nós construímos uma família com entendimento, com sabedoria e também com conhecimento. Estamos dispostos a aprender, a preparar-nos. Nos dê a sabedoria dos altos céus para abençoar a nossa casa, para que a nossa casa seja também um lar. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.